segurança disso. E nesse sentido, há um convite. Você falava do tema do diálogo, né? Um convite, e que esse processo de criar uma sociedade sustentável, ela é o fruto da colaboração de todas as pessoas e diversos grupos sociais, empresários, movimentos ambientais, igrejas, religiões, sociedade civil, poder político e as grandes iniciativas intergovernamentais. Quer dizer, é um grande mutirão que pode conduzir a essa reversão da situação do planeta. Depois é muito interessante que no documento se reconhece a importância que o movimento ecológico no planeta inteiro trouxe para suscitar essa consciência planetária. O número 163 diz: o movimento ecológico mundial fez um longo percurso, enriquecido pelo esforço de muitas organizações da sociedade civil. Graças a tanta entrega, as questões ambientais estiveram cada vez mais presentes na agenda pública e converteram-se em constante convite a se pensar a longo prazo. Então, eu sei que aqui tem gente seguramente que está ligada a movimentos sociais e ambientais aqui de Belo Horizonte. A gente se sente incluído nessa perspectiva. Então, o Francisco, ele vai, de um lado, então, valorizar a ação individual. Isso é muito interessante também. Acho que a perspectiva global do documento, ele tem, primeiro, uma coisa que é fundamental, que vai aparecer lá no final, que é a importância das atitudes individuais. Cada ser humano, a importância da gente superar o consumismo, ter um estilo de vida diferenciado, mas ele diz, não basta só a questão individual. Então, também as iniciativas coletivas, as organizações da sociedade civil, mais os organismos intereclesiais, mais a sociedade civil, mais a economia, mais as grandes decisões intergovernamentais. Então, há aí, nesse número 179, uma alusão à importância das iniciativas locais. Você sabe que o movimento ecológico tem um princípio muito importante, né? Que é visão global e ação local. Então, ele toma isso, quer dizer, por que é importante começar do pequeno? Porque aqui você tem senso de responsabilidade, sentido comunitário, forte capacidade de cuidado e criatividade, profundo amor à terra. Então, essa ação local, ela é fundamental para pressionar os governos, porque muitas vezes os nossos governos estão reféns do poder econômico. Então, também a ação local é fundamental para pressionar os governos. E aí, a um certo momento, se volta para o tema das religiões. Então, há uma convicção que nós compartilhamos hoje, que as soluções para a crise ecológica não podem nascer só de um modo de interpretar e transformar a realidade. Só a ciência, só o viés do movimento ambiental, só a espiritualidade. Ela tem que ser exatamente a conjugação dos elementos culturais, artísticos, da poesia, da vida interior, da espiritualidade e da técnica a serviço da mudança. E eu penso que esse elemento é também fundamental, gente, a sensibilidade. Quem trabalha hoje com movimento socioambiental sabe disso. Só aquelas coisas que tocam o coração da gente é capaz de mobilizar para a mudança, né? Você começa trazendo grandes gráficos, mostrando aumento de concentração de CO2 na atmosfera, não mexe com a gente. Você vai na beira de um rio poluído, olha a cor da água, sente um cheiro horroroso, e você fala, pisa lá. Eu não vou pisar não, porque a água está poluída. Ah, passou pelos nossos sentidos. Então aqui tem, eu acho, uma intuição belíssima, que essa mudança planetária, ela não se faz só com a cabeça. Ela se faz com sentimento, com mudança
daquilo que o Genebaldo Freire chama da nossa ecopercepção. A nossa percepção do ser humano, a sua relação com os outros e com o planeta. Então, é preciso que também a contribuição, não somente do cristianismo, mas de outras tradições religiosas, seja assimilada, seja colocada também nessa perspectiva da caminhada no planeta. Então ele relembra uma coisa importante, como os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas. Tem uma força motivadora que abre os novos horizontes. E aqui, essa força motivadora não é só do cristianismo. Ele reconhece aqui a importância das grandes tradições religiosas, ocidentais, orientais, as chamadas religiões de raiz, né, como são as nossas religiões indígenas e afro-brasileiras também, embora ele não cite. Então, já que a grande parte dos habitantes do planeta dizem que são religiosos, se declaram que fazem parte de uma religião, isso deve necessariamente conduzir a criar uma sociedade diferente. Aqui há um puxãozinho de orelha, não é verdade? Porque às vezes as pessoas que são muito religiosas são inversamente proporcionais ao seu compromisso com as grandes mudanças da sociedade, né? Elas acabam entrando dentro do seu espaço religioso e ali deixa o mundo correr fora e separado. O que o Francisco propõe exatamente é isso, é que quem tem fé, aí ele volta-se para nós cristãos e diz, olha, a nossa fé nos impele a cuidar do nosso planeta. Por quê? Porque Deus está na origem de toda a criação, respeitando os processos evolutivos. Cada criatura tem seu valor. E aqui ele dá uma contribuição muito importante para um elemento que o pessoal que está aí discutindo as questões ecológicas de maneira geral sabe disso, né? Que é a superação daquele antropocentrismo míope que Otto fazia referência, que via o ser humano como superior e completamente separado das outras criaturas, para uma perspectiva ecocêntrica, onde nós estamos em relação de interdependência com os outros seres. Então, há uma exigência fundamental para as religiões, e ao voltar para a Bíblia, eu sugiro a vocês essa leitura desse belo capítulo sobre a inspiração que a Bíblia traz para nós, para o nosso compromisso de cuidado com o planeta. Começa lembrando dos relatos do Gênesis, né? Como já no relato do Gênesis da criação está tudo interligado. E aqui tem uma visão crítica, ele não segue aquela linha criacionista, né, que hoje está se desenvolvendo em algumas igrejas cristãs, porque Deus criou o mundo em 6 dias, não é nada disso. Há uma perspectiva simbólica, o que a gente tem que perceber é por detrás do símbolo que há aqui uma perspectiva maior. E aí ele percorre rapidamente do Gênesis até passando pelos profetas, a figura de Jesus, a ressurreição de Jesus, o Apocalipse. Eu vou fazer esse pulo, porque não dá para a gente trabalhar tudo. Lembrando, algo que ele diz da experiência de Jesus ressuscitado. Então ele diz, Jesus viveu nesse mundo, contemplando as realidades humanas e materiais, numa profunda comunhão, e ele fala agora, o Jesus ressuscitado. Achei esse item belíssimo. Ele diz, as criaturas deste mundo já não se apresentam como uma realidade meramente natural, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e as orienta a um destino de plenitude. Até as flores do campo e as aves, que Jesus contemplou admirado com seus olhos humanos, estão agora cheias da sua presença luminosa. Depois há um apelo muito forte de Francisco. Primeiro, uma denúncia do consumismo,
como o consumismo, ele empobrece o ser humano e ele conduz a uma destruição do meio ambiente, palavras muito fortes, e depois é um apelo para a gente optar por um estilo de vida mais simples. Então eu quero ler esses 2 itens que eu achei extraordinários. Ele diz: podemos precisar de poucas coisas e viver muito, sobretudo se desenvolvermos outros prazeres, encontraremos satisfação nos encontros fraternos, no serviço, no exercício dos carismas, na música, na arte, no contato com a natureza, na oração. Quem gosta de arte, de música, está se encontrando aí, não é? Então, quer dizer, a gente precisa começar a desenvolver uma sensibilidade que encontra prazer não simplesmente no consumo, mas naquelas coisas simples da vida e da existência. Testemunho esse que o próprio Francisco dá, né? Pelo seu estilo de vida. Então, ele diz: a felicidade requer saber limitar algumas necessidades que nos atordoam. Tem algumas necessidades que nos atordoam mesmo, né? Nos perturbam, para ficar disponíveis para as múltiplas possibilidades que a vida oferece. Então, eu diria que é uma reflexão sobre ecologia, sustentabilidade, mas que não para naquele discurso meramente ecológico, biológico. Ele toca a gente, nós seres humanos que estamos nesse planeta, nesse momento da história. Então, ele vai falar dessa perspectiva, como eu disse, do amor social, do amor pessoal, do compromisso coletivo, e aí vai dizer, olha, daí suscita na gente uma espiritualidade diferente. Ou seja, quando a gente intervém para mudar a sociedade, para garantir a continuidade da vida no planeta, isso faz parte da nossa espiritualidade. É um exercício da caridade e deste modo nos amadurece e nos santifica. Aqui, quem já leu Teilhard de Chardin, esse grande místico cristão, vai perceber que tem uma influência de Teilhard de Chardin, né? É uma espiritualidade encarnada que percebe que entre o material e o espiritual, a partir da própria experiência da encarnação do Filho de Deus, tem um processo de convergência. A matéria não é a negação do espírito, o espírito não é a negação da matéria. É possível a gente caminhar um processo em que a própria matéria vai evoluindo para as formas mais sutis. E é essa espiritualidade integradora que ele lembra. E aqui, esse número 92 é belíssimo. Ele diz, tudo está relacionado, princípio básico da ecologia, né? Da interdependência, e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs, numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada uma de suas criaturas, e que nos une também com terna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio, à Mãe Terra. Essa perspectiva maior que a gente que é urbano perdeu, né? A nossa vida, grande parte da sociedade brasileira hoje mora em cidades, a gente perdeu a conexão com a terra, com o ar, com a água. Então é preciso a gente retomar essa conexão, até para a gente desenvolver essa perspectiva de mudança. O último item, antes da oração final, e com isso eu estou terminando, dessa encíclica, o Papa Francisco diz, no coração desse mundo, não é fora dele não, no coração desse mundo, permanece presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra. E o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos.
Então, ao abordar o tema do cuidado com o planeta, a gente termina com essa perspectiva de crer, de louvar, porque o documento se chama Louvado Seja, né? Primeira palavrinha do Cântico de Francisco, mas não é um louvor que acomoda, é um louvor que faz a gente se encantar com o mundo, se indignar com a destruição do planeta e com a marginalização dos pobres. Ele diz assim: não existe dois grandes problemas na humanidade, um ecológico e outro social, é um só. É um só. Ou seja, as questões sociais, as questões ecológicas estão profundamente interligadas. E a solução também a gente vai encontrar aí. Convido vocês agora a rezarmos juntos uma parte dessa oração conclusiva que Francisco encerra essa encíclica. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das tuas criaturas, tu que envolves com a tua ternura tudo que existe, derrama em nós a força do teu amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inunda-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Cura nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Ensina-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a tua luz infinita. Obrigado, porque estás conosco todos os dias. Sustenta-nos na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Obrigado, gente.